Graça e paz, amados do Senhor, maravilha do Eterno, abençoados, riqueza do Todo-Poderoso Deus, mais um café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. Café de hoje é agora, como diz o outro, né? Artigo de luxo. Amados, café de hoje está lá em João 13, versículo de número 35, isso mesmo. Quero falar sobre testemunhando para o mundo. O que o mundo precisa ver, que tipo de testemunho ele precisa ver. Muito obrigado você que tem compartilhado nossos vídeos, tem me ajudado bastante na evangelização. Você que curte também, dá aquele joinha para nós, muito obrigado. E você também que faz comentários, pedido de oração, né? Deus te abençoe. Se inscreva no nosso canal, se você não se inscreveu, é muito fácil, tem umas letrinhas azuis, é um link, clicou ali, vai te direcionar para o YouTube, lá você clica em inscrever-se, é automático. E você que já se inscreveu sabe que eu tenho um compromisso de orar por você. Café com Deus é o quê? É uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família. Evangelho de Jesus, escrito por São João, capítulo de número 13, versículo 35, diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Eita glória, hein? É agora, hein? Ao amor, hein? Irmãos, eu me converti há 40 anos atrás, eu me lembro do amor que a igreja tinha, né? Ela saía das quatro paredes, a igreja evangelizava, a igreja ia de encontro às pessoas, fazendo culto nas praças, né? Nos altos de morro, visitava os presídios constantemente, os hospitais, os asilos, fazia visitas, cultos nos lares, né? As pessoas, quando iam visitar a igreja, elas eram bem recebidas, amadas. Havia um cuidado, um carinho, havia um temor. E esse temor eu chamo de amor, um temor a Deus, um medo de cair, de pecar, de desagradar o Senhor. Ao contrário de hoje, irmãos, que nós vemos a igreja no contexto geral, né? Uma igreja fria, a igreja enfrentou uma pandemia. Todos nós, como pastores, imaginávamos que quando acabasse a pandemia, todo mundo ia correr para a igreja. Não aconteceu, tem gente que até hoje, frequentava a igreja antes da pandemia, e a monte tudo, hein? Até hoje eu conheço pessoas que não vão à igreja, não voltaram mais à igreja, a frequentar os cultos, a ir nas reuniões. E aquilo que a pandemia, né, Deus permitiu, que poderia ter sido transformado para nós em bênção, em mais achego a Deus, mais valorização das pessoas, do ser humano, porque nós perdemos tanta gente, perdemos parentes, né, amigos, e a igreja ficou fria. Pelo contrário, o índice de divórcio aumentou por causa da pandemia. Quer dizer, os casais estão mais juntos, né? Deveria ter diminuído, aumentou. O número de membros diminuiu. A verdade é essa, né? Todas as igrejas perderam membros, mesmo dizia. Aí eu fico pensando, por que disso? Quando eu disse o temor, me veio à memória, eu estava meditando ontem, hoje, sobre essa palavra. Por aumentar a iniquidade, o amor esfriaria. O pecado desandou. As pessoas tinham vergonha
de certos pecados, de praticar certas coisas. Hoje anda descaradamente na falta de vergonha, no pecado. Tinha pessoas que escondiam o seu pecado, né? Fazia nas trevas, hoje faz na plena luz do dia. Ué. É a grande realidade, né? Não escondem mais. Acha que é normal, novo normal, né? Pecar, viver pecando. Aí, o que é isso? É iniquidade. A Bíblia diz, por aumentar a iniquidade, o amor esfriará. Esfriou, o amor esfriou. Tem gente, tem igrejas, irmãos. Eu já vi reclamação disso, não é de uma pessoa, não são de várias, dezenas, talvez centenas de pessoas que visitam igrejas e elas não são percebidas. Elas dizem, eu entro lá e saio como que, né? Talvez um cachorro seja mais percebido que incomoda alguém e bota o cachorro para fora. Não sou percebido, não fui percebido. Reclamações desse tipo. E é uma realidade. Eu tive num debate certa feita, um bate-papo, né? Convidado por uma escola religiosa na Igreja Católica. Então, teve lá um bandista, teve lá da Quimbanda, né? Candomblé, do Espiritismo, teve lá padre, teve eu, né? Representando a igreja evangélica, eu como pastor. E os alunos fizeram várias perguntas. E as perguntas eram sorteadas para a gente responder. E alguns de frente para nós também perguntavam, e às vezes faziam a mesma pergunta que fazia para o padre, fazia para mim. Um exemplo, como que o senhor teve um encontro com Deus, padre? Como que o senhor se encontrou? Aí o padre dava o testemunho dele. Pastor, como que o senhor se encontrou? Aí eu dava meu testemunho. Aí perguntava um bandista, a mesma coisa. Aí o que me chamou a atenção foi uma umbandista, ela dizer que ela rodou várias igrejas evangélicas, olha só, testemunho dela, ela contando, e que ela não foi amada, abraçada, bem recebida. Ao contrário, que quando ela foi na Umbanda, ela foi recebida com abraços, né? Com preocupação da vida dela, com um aconchego. Eu pensei comigo, como nós temos falhado como igreja, né? Mas é por quê? Por causa da iniquidade que aumentou no mundo. Não estou dizendo que está dentro da igreja iniquidade, entenda bem. E isso reflete dentro da igreja, o amor esfriou. E às vezes nós não estamos sabendo o valor de uma alma. Por isso que a Bíblia diz, o Senhor Jesus, falando essa palavra, ela é dita pelo próprio Senhor Jesus, no versículo 35. Ele diz, nisto, ele está ensinando, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Como que nós vamos ser conhecidos, ser discípulos? Todo mundo vai saber que nós somos discípulos. É o amor. É o amor. Você vai fazer uma coisa para a igreja, pouca gente se junta para fazer, pouca gente pega voluntariamente porque falta amor. Eu trabalho com o conselho de pastores e a gente faz trabalho para unir todas as igrejas, né? Trabalho junto, todas as igrejas. Poucas igrejas apoiam. Poucas se juntam. Ah, pastor, mas o senhor está evangelizando, está falando isso que tem falha dentro da igreja. Claro, a Bíblia, ela não esconde as falhas, o pecado de Davi. A falha que Moisés teve, por isso ele não entrou na terra prometida, ao bater na rocha. Não esconde pecado de ninguém, erros. Então, nossos erros a gente tem que admitir e a gente precisa melhorar, irmãos. Para que o mundo saiba que nós somos discípulos do Senhor, para que reconheça que nós somos discípulos, é amando, é tendo misericórdia,
é perdoando. O amor perdoa. A Bíblia diz isso lá sobre o amor, lá em 1 Coríntios 13. O amor perdoa, o amor não guarda ressentimento, o amor, né, ele libera. O amor sofre, né, as dores, as aflições, tudo suporta, está escrito lá. Então, a gente precisa mais amar. Às vezes a igreja tem uma recepção linda. Um exemplo. Porque tem igreja que tem recepção linda, mas dentro dela é frio. Os membros são frios com as pessoas. Outras nem recepção direito tem, né, para receber bem, para dar um abraço. Estou falando no modo geral, porque a gente, né, prega em várias igrejas e estou falando sobre um contexto geral. Tem uma ou outra que pratica, né, o amor, graças a Deus por isso, né? Não estou dizendo que a igreja não ame, mas que ela está precisando praticar. Tem gente que fala, eu amo minha mãe, eu amo meu cônjuge, mas só lembra daquela pessoa no dia das mães, por exemplo, para levar flores para a mãe. Porque a mãe queria que o filho fosse obediente, que a mãe queria que o filho estivesse mais presente. O cônjuge, no dia dos namorados, compra um presente, quer fazer agrado, mas passa o ano inteiro desagradando a pessoa, não agradando. Então eu te pergunto, é amor com prática? Não. É demonstração em um momento especial só, de datas especiais. Entende? É uma realidade. Uma vez eu ouvi um pastor falar e eu fiquei refletindo se aquilo tem fundo de verdade. E muito mexeu comigo. Ele disse, aqueles que mais choram quando morre alguém querido dele, é o que menos presente foi. Cada um reage de um sentimento, irmãos. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas eu cheguei a refletir, a ver que ele tem um fundo de verdade, né? Em alguns casos é verdade. Que às vezes aquele que mais fez é o que menos chora, porque está consolado de ter feito para a pessoa. Claro que eu já vi pessoas também chorar, né? Toda regra há exceções. Eu já vi pessoas chorar também em ter pensado se eu podia ter feito mais. E fez muito. Mas é uma realidade, a maioria deles que choram, não estou dizendo que é todos os casos, né? Porque com ressentimento, com aquele sentimento de que não valorizou, não fez quando tinha que ter feito. Então hoje nós como igreja devemos refletir. Isso vai impactar o mundo, as pessoas que estão perdidas. É o amor de Deus. Tem pastores que se trancam numa redoma, tem lideranças que se trancam assim, outros se trancam em gabinete, só atendem em gabinete, quer dizer, não pode atender uma pessoa na rua. Eu não entendo certas coisas, né? Jesus não atendia todo mundo na rua, em tudo quanto é lugar, sendo ele Deus. Nós temos que imitar o nosso Senhor. E mais do que isso, ele não só atendia aqueles que o procuravam, mas ele também ia ao encontro daqueles necessitados, que foi o caso do endemoniado de Gadareno. Ele atravessou um mar para ir só em Gadara, só libertar um homem. E um homem que nem sabia quem era ele. Certa feita, ele foi na festa em Jerusalém, desceu as escadas, aonde tinha diante dos alpendres, né? Ali, várias varandões, com 5 alpendres, 5 varandões, cheios de enfermos, doentes, coxos, aleijados, cegos, mancos, surdos, mudos. Ele desceu as escadas ali do tanque de Betesda para curar um aleijado, um coxo, que também não o conhecia. Ele foi de encontro a ele dizendo, quer ser curado? Ele falou, Senhor, não tem ninguém que me lança na água quando o anjo move.
Porque o texto dizia que o primeiro que entrava era curado de qualquer enfermidade. Ele estava ali há 38 anos. O Senhor foi em encontro a ele. Aquela mulher lá no poço, ao meio-dia, a mulher samaritana, ela não conhecia o Senhor foi lá só para provocar um encontro com ela. Então veja bem, muito mais do que receber alguém, os que procuravam, ele disse, aquele que vier a mim, de maneira alguma lançarei fora. Nem aquela mulher cirofenícia estrangeira que veio a Jesus, ele não botou fora. Ele fez só um teste com ela, fez que não ouviu. Claro que ele estava ouvindo o clamor dela. E os discípulos disseram, Senhor, despede, ela nos importuna, está gritando atrás de nós aí. Jesus sabia o que ela precisava, o que ela queria. Ele só provocou ela para dizer, grande é a sua fé. Quando ele diz para ela, não é justo tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E ela com muita sabedoria, porque ela não veio adorando, ela veio pedindo. Eu gravei um Café com Deus falando sobre isso. Primeiro a gente precisa adorar, para depois pedir. Engrandecer o nome do Senhor. E a gratidão também é a adoração. Né? Depois de glorificar o nome do Senhor, de agradecer pelos seus feitos, por suas bênçãos, aí a gente pede. Mas ela não, ela veio pedindo. Aí o Senhor testa ela. Mas olha o que ele diz, grande é a tua fé. Por quê? Porque ela tinha acabado de dizer, Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa. Queridos, recebe aí. Isso é amor. Todos que vieram a ele atendeu, ele curou, ele realizou maravilhas, ele não rejeitou ninguém. E, além de tudo, foi de encontro a pessoas necessitadas. Quantos aí nas drogas, irmãos? O líder não vai, a igreja não vai. Quantos aí no alcoolismo, na idolatria, no pecado, na prostituição, na fornicação, a igreja está... Não, nós estamos pregando no rádio, nós estamos pregando na televisão, isso basta, na internet. Mas às vezes seu vizinho está precisando de você, alguém na sua rua, dentro da sua parentela, dentro da sua família, clamando por socorro. E às vezes estão olhando, né, a distância, esquecendo dos próximos. Né? Como que eu vou arrumar a casa dos outros se a minha está desarrumada? Eu sempre bati nessa tecla, a gente precisa, né, olhar para os nossos. E é o primeiro discipulado que a gente tem, né? O ministério nosso é a nossa família, de qualquer um. Todos nós temos um ministério. Primeiro é a nossa família. Por isso que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quem é o próximo? Sua família é o seu próximo. Certo? E propagar o reino de Deus, dando exemplo de amor, de fidelidade, de dedicação. Falei sobre o fruto do Espírito. Recebe aí. Está faltando amor. Amor é um poder que não tem igual. Eu digo sempre aqui, já disse lá em cafés, bem lá para trás, e vou voltar a repetir. O maior, a maior evidência para Jesus se tornar conhecido não foram os milagres, não foram curas. Muito mais do que isso é o amor que ele praticou. Porque milagre Elias praticou. Milagre Eliseu praticou o dobro de Elias. Não estou me referindo. E outros mais praticaram vários milagres, como Paulo, Pedro. O diferencial é o amor. Jesus é conhecido pelo amor que ele nos amou, o perdão que ele liberou. O que fizeram com aquele homem sendo filho de Deus? Podia ter fulminado só no olhar para a pessoa. Ele amou. Nós estamos precisando de amar. O amor é o dínamo, o poder que vai explodir. O Espírito Santo em nós vai trabalhar isso. Então invoque a presença do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Você que é cristão, né, sabe disso, que é o revestimento de poder para amar, para ser testemunho. Esse é o maior testemunho. Jesus está falando aqui que o maior testemunho é isso. Oh meu Deus, está escrito, acabei de ler, nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros.
Precisamos amar. Deus te abençoe. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse café com Deus. Abençoa essas vidas que nos acompanham, dando graça, misericórdia, Deus amado, entendimento da tua palavra e buscando o verdadeiro amor que é o Senhor. A tua palavra de Deus é amor. Então, Senhor, por isso que o Senhor se derramou para nós em seu Filho Jesus. A maior prova de amor é dar a sua vida por nós. Obrigado, Senhor, pela salvação em Jesus Cristo e pelo teu Espírito Santo que habita na tua igreja, para trabalhar isso, melhorar, Deus, a demonstração de amor, não só de palavras, mas com ações, como diz Tiago, mostra-me a tua fé e eu mostrarei as minhas obras, porque a fé sem as obras é morta. Que obra é essa? Obra de amor. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Esse foi mais um Café com Deus. Senta o dedo aí, vamos compartilhar bastante.